Fala pessoal, boa noite galera. Enfim, sextou e vamos nessa para nossa última live do aquecimento, pessoal. Live 10 de 10, hein? Aí sim, estamos chegando onde a gente queria, né? Chegando bem perto aí do nosso objetivo, que é a jornada, né, galera? Essas lives aqui estão sendo realmente um aquecimento para o evento que está vindo aí. Imagino que vocês devam ter visto. Evento que vai rolar a partir de segunda-feira, que é a Jornada da Caligrafia Moderna, né? E nesse evento, a minha intenção é mostrar para vocês aí qual é o caminho, né, que você precisa percorrer, por onde você começa e como que você faz para começar a transformar aí as suas letras em peças criativas, né? Se esse é o teu objetivo, se é isso que você quer aprender aí, que você tem vontade de fazer, já gosta, né, de criar com letras, ou se você quer começar, mesmo se você for um iniciante do zero, você também é muito bem-vindo aqui, né? Esse evento vai ser para todo mundo que tem esse gosto, né? E essas lives que a gente está fazendo aqui é realmente um aquecimento para preparar vocês, para vocês chegarem aí no evento com um pouco mais de bagagem, um pouco mais de conceitos, de contextualização, porque eu sei que às vezes Fala, Magelmo, beleza? Vai, as lives estão salvas, velho. Essa é a 10ª, mas as outras, semana passada e essa semana a gente fez live aqui todos os dias e elas estão salvas aqui no perfil sim, tá bom? Massa, caveira, vamos nessa, tá chegando. Eu também tô super ansiosa, velho. Tô muito afim, quero muito ver o que vocês vão achar. Espero que vocês gostem. A gente tá preparando os conteúdos aqui com muito carinho pra vocês, tá bom? É, e aí, durante essas 2 semanas, né, a gente veio trazendo alguns contextos para que vocês realmente cheguem ali na jornada um pouquinho mais preparados. Tem muita gente que é bem iniciante, assim, né, nunca ouviu falar sobre muita coisa, muitos conceitos aqui, então a intenção foi essa. Tá bom? Galera, para quem não me conhece, tem bastante gente nova aí no perfil. Eu sou a Kenia Pui, eu sou designer, né? Mais de 12 anos aí trabalhando nessa área de criação e encontrei aí no meio da minha caminhada essa paixão pelo mundo das letras ali, né? Que fez eu me especializar e criar esse perfil, aonde eu trago um pouco desse universo justamente para quem quer aprender, para quem quer se desenvolver, quem quer, né, ou quem já cria e quer aprender novas ferramentas a partir ali da caligrafia, ela é a base. Eu sempre defendo muito que ela é a base para todo tipo de criação ali de arte com letras, tá bom? E hoje, galera, o nosso tema vai ser um tema que é bem legal. Vamos falar um pouquinho sobre os elementos decorativos. Esse tema surgiu, eu tinha aberto uma caixinha aí na semana passada e um amigo meu, Igod, já fiz live com ele aqui também, o cara é fera, bem, um artista bem, muito criativo, assim, e ele tinha pedido na caixinha para falar um pouquinho sobre ornamentos, né, sobre esses elementos decorativos, e achei que é um tema bacana para a gente explorar aqui, então eu achei melhor trazer isso para a live, porque tem bastante coisa para a gente falar sobre isso, né? Então, hoje a minha intenção é a gente falar um pouquinho, entender para que servem esses elementos, né? Para que a gente usa isso nas nossas criações ali, tá bom? Então, o que são, né, os elementos decorativos? Bom, como o nome já diz aí, né, os elementos decorativos servem realmente para a gente decorar as nossas letras, né, para embelezar elas. Desde a caligrafia clássica ali isso já era utilizado, e quando a gente está falando aqui num contexto de caligrafia moderna, ele continua sendo utilizado e eu acredito que cada vez mais esses elementos vêm fazer parte e transformar as nossas letras quando a gente fala em trazer uma personalização mais forte, né? Então, esses elementos ajudam muito nesse sentido, tá?
Mas esses elementos não servem só para isso, não é só para decoração. Esses elementos também ajudam quando a gente está falando de composição. Então, geralmente, né, quando a gente vai criar ali, seja uma letra, seja uma palavra, a gente tem um espaço, né, uma superfície, que pode ser várias formas, pode ser um quadrado, um círculo, pode ser. Esse formato varia, e o nosso objetivo é criar algo que se encaixe, né? Que forme uma composição que seja harmônica, que fique equilibrada. E um dos elementos principais que a gente utiliza, além do formato das próprias letras, né, do peso entre elas, do espaçamento e tudo mais, a gente também utiliza esses elementos decorativos para ajudar a compor e a equilibrar as nossas composições. Tá? Então, esse é um ponto bem importante e elas ajudam muito, muito nisso. Além de também a gente dar um destaque um pouco melhor para as nossas letras ali. Então, tem mais ou menos essas duas funções, né? A utilização desses elementos decorativos, tá? Não é necessariamente a gente exagerar, né? A gente colocar muito detalhe e a gente acabar perdendo o foco das nossas letras. Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa ter o bom senso ali, né? Na hora de criar, na hora de elaborar aquilo que a gente está fazendo, a gente tem que ter um bom senso para ver se aquilo realmente está legal, se está agradável, se não está poluindo ao invés de ajudar, né? O elemento decorativo ele vai te ajudar a compor melhor, mas tem que cuidar para que isso não se torne uma poluição visual ali, né? Cause um ruído que ao invés de auxiliar acaba atrapalhando na mensagem que você quer passar ali com a tua criação, tá? Eu vou compartilhar aqui porque eu acho que, né, principalmente esse tipo de assunto é algo mais legal da gente ver. Vamos fazer um pouquinho aqui, vou trazer uns exercícios também para ajudar aqui na hora da gente criar esse tipo de ornamento. Então, assim, o que existe, né? Tem muita coisa, galera. Tem muito desdobramento desse tipo de ornamentos, assim. Então, eu trouxe alguns, não trouxe todos, eu trouxe alguns só para a gente visualizar realmente, porque realmente tem muita coisa que pode ser feita, né? Mas, assim, a gente tem esse que já vem da caligrafia clássica ali, né? Que são esses arabescos, esses tipos de gestual, de desenhado ali. Deixa eu só passar aqui. Opa, aí. Floreios, né? Também são outro tipo, outro desdobramento aqui que a gente consegue, que são esses que tem mais voltas que saem do mesmo ponto ali, né? Também ficam muito legais a hora que a gente combina isso com as nossas letras ali. Linhas mesmo, né? Às vezes só a própria composição das linhas com os contrastes ali mais finas, mais largas também. Tudo isso ajuda, né? E aí é uma questão muito de você procurar, olhar, que nem eu falei, tem muita coisa nesse sentido. Então, entender, olhar o que é aquilo que vai combinar mais com aquela criação que você está fazendo naquele momento, né? Aí é uma questão também de você saber, entender qual é o estilo da letra que você está usando, qual é o tipo de ornamento que vai casar com ela. É importante olhar, né, aqui nesse exemplo que a gente está vendo ali, a uniformidade que tem, né, as letras e os elementos que estão compondo junto com ela tem uma uniformidade muito grande. Os traços, tanto os traços finos quanto os traços largos da letra, quanto do elemento que está decorando ela, ele se mantém. Então, tudo isso ajuda a criar um negócio que fica bem mais harmônico, que é uma composição que tem consistência, né? Então, esses detalhes são importantes na hora que a gente coloca esses elementos nas nossas letras para decorar elas ali, tá? Por que é importante a gente usar esse tipo de elemento, né? O que isso agrega no teu trabalho ali? Primeiro, uma das coisas, né? Esse tipo de elemento ajuda a gente a deixar o nosso trabalho mais atrativo, né?
esses ornamentos, essas decorações que a gente faz nas nossas letras é o que diferencia a nossa letra, um trabalho que é feito manualmente, da gente pegar uma fonte pronta, por exemplo, que dificilmente vai ter esses elementos, né? E aí essa fonte pronta, muitas vezes, dependendo, né, no contexto que você está aplicando, ela não vai encaixar, porque aqui o grande diferencial do trabalho manual é você conseguir realmente compor nos espaços e ocupar esses espaços, como eu estava falando ali, que esse é um dos objetivos desse tipo de elemento, né? Então, por exemplo, tem bastante gente que me segue aqui que é da área da tatu. A hora que você vai fazer uma tatuagem, você tem um espaço, se você vai fazer uma tatuagem nas costas, é um espaço, se você vai fazer numa perna, é outro espaço. Então, esse tipo de elemento vai ajudar a compor ali naquilo que você quer criar, né? E aí, o que isso também diferencia? Na questão de você criar a tua personalização e o teu estilo, né? É isso que diferencia aqui nessa letra K, o que diferencia ela de uma letra K que é só a letra ali, né? Só a base da letra ali. Aqui você tem uns elementos que são trabalhados e que dá muito mais personalidade para ela. Então, quando eu falei ali, né, caligrafia moderna, que é uma coisa que a gente desconstrói as nossas letras, esses elementos ajudam a trazer mais estilo para a tua escrita, né? Você consegue ter uma pegada bem mais expressiva quando você consegue explorar esse tipo de elemento, tá? Outro ponto importante, então, como eu estava falando, sobre a questão da gente conseguir manter um equilíbrio e uma harmonia naquela composição que a gente está fazendo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma palavra que está escrita ali na diagonal e olha como é importante o equilíbrio que está trazendo esses outros elementos que estão em volta ali das letras, fazendo realmente essa composição, né? A gente tem elementos ali que ajudam a equilibrar a parte de baixo, a parte de cima, o peso, os contrastes. Então, tudo isso a gente consegue fazer a partir do momento que a gente entende como que funciona e que a gente consegue usar esses elementos a nosso favor, né? De uma forma que isso some no nosso trabalho ali, tá bom? E uma outra coisa que é legal da gente aprender é justamente a versatilidade que tem isso, né? A gente vai fazer aqui um pouquinho de alguns traços aqui, e a gente vai entender que, independente de qual é o estilo da escrita que você está fazendo, são elementos que ajudam nos dois estilos e são elementos muito semelhantes. Os gestos que você faz, o movimento que você faz para criar determinados elementos são muito parecidos. E aí o que varia é a ferramenta que você está utilizando, né, para cada estilo de escrita ali, e cada ferramenta vai te dar um resultado diferente. Mas a forma de criar os movimentos, os traços, entender como que isso compõe, é muito semelhante. Então, quando você aprende isso, você tem a base disso e aprende isso para um estilo, você provavelmente vai conseguir desdobrar isso facilmente para outros estilos também. Aqui é muito, né, esse estudo, ele é muito importante, muito mais importante você aprender, que nem eu estava falando, a questão de você gerar uma boa composição, algo que seja equilibrado, que depois você consegue adaptar isso para diferentes estilos de escrita. Beleza, galera? Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, o que eu queria passar hoje para vocês, né, para quem... Então, assim, que nem a gente falou, né, só um cuidado que precisa ter é para não exagerar nesse tipo de elemento. Acho que se você está começando a explorar os ornamentos, está começando a decorar as tuas letras, é legal ter esse olhar para ver se você não está exagerando muito naqueles elementos. E aí, com o tempo e à medida que você vai evoluindo, você vai entendendo e acrescentando mais coisas. Acho que é uma das melhores formas de começar, assim. Tá bom? Então eu queria passar hoje, na verdade, uns exercícios para tipo, soltar a mão realmente ali, né? Para quem tem vontade de começar a fazer esse tipo de elemento, alguns exercícios que ajudam, auxiliam a soltar a mão, né? O gestual, porque muito
muito de quando você cria os elementos decorativos é muito sobre isso, assim. Assim como tudo na caligrafia ali é a questão da tua mão, do teu gestual, do controle que você tem sobre as ferramentas, os ornamentos também são parte disso, tá bom? Vou trocar então aqui para a gente ver a mesa. Deixa só eu encontrar aqui. Aí, beleza, galera. Então, o primeiro exercício é bem realmente para soltar a mão ali. Eu vou até usar uma caneta Bic, podem fazer com o que vocês têm aí de material. Que é o que eu estava falando sobre a gente soltar a mão, né? Então, um exercício que ajuda bastante você treinar esses gestos é esse tipo de exercício aqui, ó. Você começa ele grandão, vai fazendo e pode ir diminuindo o tamanho dele aqui, tá? Esse tipo de exercício ajuda. Aqui vocês não estão conseguindo ver totalmente o meu braço, né? Mas a questão aqui é realmente deixar a tua mão bem solta. Não encosta o teu braço na mesa, deixa ele levantado e treina os gestos. Treina deixar a tua mão leve, mais solto que você conseguir, que isso vai te ajudar bastante na hora de fazer essa ornamentação, tá? Vamos fazer pro outro lado aqui. Isso aqui é coordenação, hein, galera? Na hora de... Eu tava treinando aqui fazer pros dois lados. Pra um lado, às vezes dá uma confundida. Vamos ver aqui, ó. Pra cá. Quando a gente faz pro outro lado também, mesma coisa. Beleza? Então, esse tipo de treino é bem legal, ajuda bastante. É que nem eu falei, até essa coordenação, né, de você entender quando é para um lado, quando é para o outro. Então, fazer ele bem solto e experimentem também fazer depois ele menor, né, o movimento menor, aí com os dedos aqui. Faz parte também, né, ó, a gente fazer mais curtinho aqui, também faz parte desse treino, tá? Façam bastante isso aqui. O legal é fazer de maneira bem solta, bem livre aí, para você sentir o movimento orgânico da tua própria mão e dos seus gestos ali, tá bom? Então, esse é o primeiro exercício. A gente também consegue fazer isso aqui, eu falei, né? Fiz com a Bic aqui para ser bem simples, mas a gente consegue também fazer esse tipo de exercício com a Parallel. Deixa eu fazer numa outra folha aqui, que também tem esse treino de movimentação. Então, a Parallel é legal a gente encostar ela inteira, tá? Num primeiro momento a gente vai com a caneta inteira para fazer uma linha grossa, depois a gente vai só com a pontinha dela para fazer uma linha fina. E aí a gente vai treinar os contrastes e vamos treinar também essa movimentação, tá? Então, fazer lá, ó. Primeiro com ela inteira aqui na folha, depois a gente ergue só a pontinha e vamos repetir esse movimento várias vezes, tá? Pode fazer maiorzão lá. E isso aqui vai te dando uma noção, né? Uma noção do controle, movimento. Depois desse, galera, a gente pode fazer aí livremente, experimentar realmente outras formas, né? De compor esses gestos aqui de uma maneira bem solta. Deixa eu pegar uma outra folha aqui. Aqui não encostei. O legal é justamente esse experimento. Acho que tá acabando minha tinta. Justamente a gente conseguir ver os diferentes traços que a gente consegue fazer de uma maneira bem... sem tentar chegar em nenhum tipo de forma específica, tá?
E aí depois, com o tempo, e a gente tinha feito com a Bic, ali também dá pra fazer, né? É treinar aqui os movimentos que a gente faz ali com a nossa mão, né? Depois, com o tempo, o teu objetivo vai ser ocupar os espaços. Daí, quando a gente estava falando de composição, ocupar os espaços com esse tipo de gestual, né? Mas o legal, nesse primeiro momento, é fazer isso de maneira bem solta, tá? Isso é um bom treino para te ajudar a chegar ali nos elementos, nos ornamentos que te ajudam a compor, a fazer as tuas composições. E uma outra coisa que eu queria falar também para vocês, que eu falei muito, né? Na caligrafia, eu vou fazer agora com a brush, tá? Falar um pouquinho na caligrafia, no brush script ali, que a gente tem muito também os contrastes, né? Do traço mais largo, do traço mais fininho. É importante a gente usar isso na hora que a gente está construindo esses ornamentos também, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui, aonde, quando eu estou fazendo o meu traço para baixo, eu vou pesar a mão, e quando eu estou fazendo traço para cima, eu vou aliviar, criando, gerando esses contrastes, tá? O que é importante quando a gente está fazendo esse movimento? É a gente entender aonde a gente começou e aonde ele termina. Porque parte disso é o movimento que isso tem. Também os elementos que a gente utiliza para decorar aqui, eles também indicam qual é a direção do movimento que a gente fez. Então, se a gente quer deixar isso demarcado, a gente consegue fazer isso também a partir dos elementos que a gente usa para decorar isso daqui. Então, além desse contraste que a gente conseguiu fazendo a pressão na hora que o traço é para baixo, na hora que ele é para cima, a gente também pode utilizar outros elementos, né? Então, eu vou decorar aqui, ó, um pouco mais, seguindo a mesma direção. Eu fiz esse traço de baixo para cima, de cima para baixo e aqui de baixo para cima. Então, os elementos que eu estou usando, eles vão acompanhar essa volta que eu fiz. E aí, eu tenho um movimento que é orgânico, tá? E aí, eu tenho esse direcionamento também é dado a partir desses elementos que eu estou usando para construir aqui esse ornamento, tá? Então, aqui eu estou dando a direção do meu traço, que ele foi construído da esquerda para a direita. Agora eu vou fazer esse mesmo ornamento aqui, usando esses elementos ao contrário, ó. Então, vou fazer o mesmo traço para baixo, para cima, para baixo e aqui. Só que agora eu vou usar os elementos para o outro lado. Ó. Tá? E aqui eu vou acompanhar ele aqui. Então, quando eu utilizo isso para o outro lado, a impressão que eu dou para o meu movimento é que ele está vindo da direita para a esquerda. Então, isso daqui também é um detalhe que você consegue dar a partir do uso, né? Esse movimento do teu traço, você também consegue dar a partir desses elementos que você utiliza para decorar. Então, digamos, você quer colocar uns outros elementos aqui, vamos colocar uns detalhezinhos menores, uns dentinhos aqui. O que é importante? Que eles acompanhem a mesma direção dos elementos que você está utilizando. Porque se eles ficarem para o outro lado, não vai ficar harmônico, vai ficar confuso. E a intenção aqui é que esses elementos realmente te ajudem a somar ali naquilo que você está compondo. Então, a hora que você cria uma letra, dependendo de onde vem, digamos, uma letra G, que vai ter isso aqui na parte de baixo, a hora que você vai escrever ela, esses elementos
te ajudam a dar o movimento correto que você precisa para aquela letra que você está desenhando, tá bom? Deixa eu voltar aqui para vocês. Então é isso, galera. Alguns exercícios ali, fazer esses exercícios realmente sem medo, sem querer, desprende do certo e do errado e deixa a tua mão solta, e treina esse gestual, treina com a mão, com o braço fora da mesa, deixa tudo bem leve, que daí vocês vão conseguir cada vez mais ter um movimento bem fluido, tá? O que é mais legal dos ornamentos é realmente essa fluidez, é você conseguir trazer movimento e acrescentar isso e somar isso naquilo que você está criando ali, tá bom? Experimentem porque é muito legal, é gostoso demais fazer esses treinos soltos assim, experimentem com diferentes ferramentas, experimente, né, desde a caneta Bic até pega o lápis também, pega um lápis mais grosso, treina a fazer esses contrastes. Se você tiver uma ferramenta aí de ponta quadrada, veja como que é fazer o mesmo movimento com diferentes ferramentas, que vocês vão ver que cada resultado vai sair de uma forma, tá bom? Então, para a nossa live de hoje, nosso encerramento, nosso sextou aqui, obrigada pela presença, galera, e na segunda-feira eu espero todos vocês, espero que todos estejam inscritos aí na nossa jornada. A gente começa segunda pela manhã. Se alguém ainda não se inscreveu, o link tá na bio, só acessar ali, galera. Vai ser tudo 100% online, 100% gratuito, vai ter bastante conteúdo. A gente preparou muita coisa legal para quem quer começar e entender um pouquinho mais sobre esse universo. Beleza? Galera, obrigada pela companhia, espero que vocês saiam daqui e vão fazer uns treininhos aí soltos, soltar a mão aí também e experimentar como que é essa parte de ornamentação na escrita de vocês, tá bom? Obrigada pela companhia, boa noite e eu espero todos na segunda-feira, galera. Até lá, valeu, bom final de semana.